Meus amigos, até a Globo News está declarando aí que nós estamos diante de uma grande organização criminosa. Não é simplesmente um banqueiro que quebrou, né, está com problemas financeiros aí, não. É uma organização criminosa que está por trás desse escândalo do Banco Master. E a Malu Gaspar, ela disse que é uma organização mafiosa, ou seja, estamos diante de uma máfia. E eu vou mostrar para vocês esses cortes aqui, o Otávio Guedes também falando, descendo a lenha aí nesse escândalo, todo mundo apavorado com essa situação, porque está aparecendo coisa pra caramba, né? E o telefone do, o telefone do Vorcaro ali é explosivo, então o ministro André Mendonça, né, mandou prender o Vorcaro, e aí, nossa, a coisa pegou fogo, né? Vamos assistir aqui, pessoal, porque tá sensacional esse conteúdo. Só não esquece de deixar um like aí, contribui com o nosso canal aqui, pessoal, um canal de direita, né, com a intenção de combater essa bandalheira que está em nosso país, né? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Vamos assistir aqui, pessoal. Diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários prontos a matar. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonet. É gangster, é máfia. E a gente fala tanto, né, Merval, de... Pegou forte aí no Paulo Gonet, que tá omisso, não está fazendo nada e tá tentando blindar aí principalmente os ministros do STF. Né? Setores de Brasília, da política, do Supremo, MP, que ficam falando, olha só, ficar fazendo esse tipo de crítica, tal, ameaça a democracia. Ameaça a democracia? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Integridade física, vida das pessoas em risco. Isso aqui era para estar parando essas grandes autoridades de Brasília que ficam reclamando de crítica, que ficam chamando atenção para a defesa de democracia com a vida das pessoas em risco. Então, é para a gente, de fato, se perguntar o que a gente está falando, se tem uma democracia relativa para algumas pessoas. Nós chegamos a um ponto de não retorno, assim, se alguém ainda tinha esperança de fazer algum tipo de acordão em relação a isso, pode desistir. Acho que, inclusive, como eu estava falando aqui, as chances do Vorcaro ser solto novamente são nulas. Não vai ser mais solto. Não tem hipótese de nenhum desembargador, como houve lá atrás, dar alguma decisão dizendo que ele não tem periculosidade ou que ele não pode vir obstruir as investigações. Está evidente o que ele fez já com tornozeleira eletrônica para impedir o avanço das investigações. Né? Se não houvesse a troca de relator, a gente não sabe o que teria acontecido sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, tudo isso tende a surgir. E acho que nenhum policial federal, nenhum ministro do Supremo, nenhum procurador da República, nenhum deputado vai se arriscar a fazer qualquer movimento a favor do Master. Isso significa, Colombo, que as chances de uma delação premiada aumentaram tremendamente, e não só do Daniel Vorcaro, porque a gente sabe que numa investigação desse tipo, quando você tem um estrago tão grande e crimes tão graves cometidos de forma tão disseminada, a gente cansa de falar aqui dos tentáculos do Master, começa uma corrida pela delação premiada. Né? Você está vendo que o Daniel Vorcaro não tem mais para onde ir. Ou ele vai passar a vida dele inteira na cadeia, ou ele vai negociar um acordo com a PGR, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Só que ele não é o único integrante dessa máfia que tem a perder com o avanço das investigações. Então você tem outros sócios, ex-sócios, pessoas que estão presas, que a essa altura estão cogitando, aposto com você, estão cogitando fazer delação premiada para escapar do pior que pode vir por aí. Porque eu acho que está claro que a coisa, se é possível dizer isso, porque já era suficientemente grave esse caso, ela atingiu um outro patamar. E é um patamar em que ninguém, em sã consciência, vai correr o risco de tentar proteger o Vorcaro. Então, é daqui para frente. E isso em um ano eleitoral. Portanto, eu não vejo, por exemplo, no Daniel Vorcaro nenhuma disposição de se sacrificar pelos outros. Você acha que uma pessoa que ordena sequestrar um jornalista, moer uma ex-funcionária e tudo isso que nós vimos vai se arriscar por outras pessoas? Acho que isso é muito, muito difícil. Então, acho que a gente realmente, no dia de hoje, começa uma outra etapa desse caso, de consequências incontroláveis, mas certamente muito graves. O Vorcaro tinha conhecimento dessa operação, que ele disparava ordens por meio desse agente aí chamado sicário, o Luiz Felipe Mourão, e pior, né? Eu acho que isso agrava a situação. Mostra que ele tomava essas medidas mesmo já
com tornozeleira. Vamos lembrar que essa operação de ataque digital ao Banco Central em favor do TCU, ela foi uma operação que ocorreu já com o Vocaro preso, o Banco Master em liquidação e toda a investigação correndo. Então, ele estava preso com tornozeleira eletrônica, não estava preso, ele estava com tornozeleira eletrônica em casa e ainda atuando contra a justiça. Acho que todas as outras informações que a gente está vendo demonstram que ele não tinha limites. Né? Nós estamos falando de um homem de negócios acostumado a pagar para ter qualquer coisa que ele quisesse, inclusive a aniquilação física de adversários. O que ele propõe ali é moer uma ex-funcionária e quebrar os dentes de um jornalista, sequestrar e quebrar os dentes de um jornalista. Então, é uma pessoa que acha que pode tudo, que tem uma visão mafiosa das coisas. Esse tipo de atitude, Bárbara, é coisa de máfia. E eu acho que não há dúvida, se alguém tem alguma dúvida disso, nós vamos, acho que é bom esclarecer, que a partir desse momento que ele entra nessa prisão, muito dificilmente ele vai sair. Eu diria que a chance dele sair dessa cadeia agora com o habeas corpus ou qualquer outra tentativa judicial de fazê-lo é nula. Né? Tanto dele quanto dessas pessoas que trabalharam para ele. E é muito preocupante que a gente veja, segundo a decisão, que ele tinha um canal de informação privilegiado, de orientação e consultoria privada por parte de chefes de supervisão do Banco Central. O prejuízo que essa ligação corrupta, a gente tem que falar o nome disso, é corrupção, causou aos contribuintes, aos correntistas, ao sistema bancário e à credibilidade do Banco Central é enorme. Então, nós estamos vendo aí uma atitude e um movimento e uma organização mafiosa. Né? Acho que se alguém tinha dúvida de que a coisa se chama crime organizado, corrupção, eu acho que agora não tem que haver mais. Ficou totalmente escancarada essa divergência na condução da investigação do Banco Master entre PF, PGR e Supremo. Supremo, quando eu falo aqui, eu estou falando do ministro André Mendonça, não quando era o ministro Toffoli, o relator da investigação do Master. Hoje, na decisão que levou o Vocaro de volta à cadeia, o ministro Mendonça deixou muito claro que ele lamenta a posição da PGR, que não viu urgência nas medidas que foram pedidas pela Polícia Federal. O ministro Mendonça disse que, se essas medidas não fossem atendidas, poderia colocar em risco a vida, a integridade física das pessoas. Então ele deixa isso muito registrado nesse despacho. Já se sabia dessas divergências entre PF e PGR na condução das investigações, mas foi a primeira vez que a gente viu isso registrado em papel no ministro André Mendonça mandando fazer e adotando essas medidas da PF. Foi uma espécie de puxão de orelha da PGR na minha avaliação. Não estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia. Aí, pessoal, vocês viram aí claramente tanto a Malu Gaspar como o Otávio Guedes, esse que você está vendo aí, chamando essa organização, né, como de máfia, né, uma organização mafiosa, uma organização criminosa, né, que está praticando corrupção, e é isso daí, né, essa é a verdade mesmo. Nós estamos diante aí de um grande escândalo, né, e é uma organização mesmo, todos eles. Então, tanto é que você vê a tentativa de blindagem, principalmente por parte dos ministros do STF, né? Um tentando blindar o outro, todos eles tomando medidas aí, né? No sentido de se blindar, né? E agora mesmo, na semana passada, aí, o Gilmar Mendes tomou uma medida, né? Proibindo lá, mas proibindo também o depoimento dos sócios da empresa lá do Toffoli, né? Então, dos irmãos do Toffoli, na verdade eram os dois irmãos, um é engenheiro e o outro é padre, né? Eles iam dar depoimento e o Gilmar Mendes disse que não havia necessidade deles dar o depoimento, proibiu ali que eles dessem o depoimento, ou seja, uma atitude comprovadamente no sentido de se preservar, né? Preservar os ministros do STF desse escândalo gigantesco. E a gente vai vendo aí que a coisa está ficando cada vez mais complicada, né? A CPMI também da INSS também está uma polvorosa, né? Hoje o Flávio Dino teria tomado aí uma medida para cancelar a quebra de sigilo do Lulinha, né? Segundo informações, toda a imprensa estava divulgando isso, e depois voltou atrás, disseram que não era bem isso, que na verdade o que ele tinha cancelado era a quebra de sigilo de uma mulher, que é parente ali do Lulinha, né? E então tá uma confusão danada, né? Um bafafá danado, a gente não sabe o que vai dar e também não sabe exatamente qual foi realmente a medida tomada pelo Flávio Dino, porque tá cheio de informações controversas aí. Todo mundo falando como se o Lulinha tivesse sido blindado, mas aí de repente apareceu uma informação que não era bem isso que o Flávio Dino tinha feito. Mas
essa decisão do Flávio Dino abre a possibilidade de o Lulinha também entrar no STF, né? Porque parece que ele cancelou a quebra de sigilo dessa moça, e porque ela fez um pedido para o STF, né? Que fosse cancelada essa quebra de sigilo. E o Flávio Dino aceitou. Da mesma forma que ele aceitou o cancelamento dela, ele pode aceitar o cancelamento do Lulinha e vai dar na mesma, né? Então, o próximo passo é simplesmente ele seguir a mesma regra que ele usou para cancelar o dela e vai cancelar do Lulinha e pronto, né? Isso é um negócio tão óbvio que vai acontecer, né? Então você vê que eles estão ficando cada vez mais queimados, né? Os ministros do STF, por conta dessa blindagem que eles estão fazendo aí, né, para os criminosos. E aí a coisa vai ficando. Depois eles vêm reclamar, né? Que o pessoal critica, como a Andréa Sadi aí falou, né? Depois eles vêm reclamar, né? Que as pessoas estão criticando, que não são democratas, que não estão entendendo que eles têm que defender a democracia, tal. Que democracia é essa desses ministros do STF, né? Eu sei qual é a democracia deles. A democracia deles é a democracia relativa do Lula, né? Do Lula e dessa coligação Supremo-PT. Essa coligação, ela tem uma democracia que só eles entendem, né? Só eles entendem e só favorece a eles. Essa é a grande verdade. Pessoal, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixa o seu comentário para que vocês possam assistir novos conteúdos que vão ser trazidos aqui ao canal, beleza? Um grande abraço e fiquem com Deus!